Shalom, amados. Olha quem está aqui. Eu mesmo, o irmão Raul, do Ministério NascidoDeNovo.org. Amados, estou aqui com mais um vídeo da Palavra da Semana. Se você nos acompanha, se você gosta, entra lá, www.nascidodenovo.org. Ali você vai ter vídeos, você vai ter estudos, você vai ter esboços de pregação, material sobre família, sobre discipulado, sobre edificação, sobre apologética, notícias sobre o mundo cristão. Entra lá no Nascido de Novo. É um recado do Senhor diretamente para você. É um recado do Espírito Santo de Deus diretamente para você, meus irmãos. Tá? E todos nós fazemos com amor. Começar pedindo desculpa pela qualidade do vídeo, tá? Esses trava-travas, essas situações, mas estamos orando, Deus vai nos prover com equipamento decente, com um sistema decente para nós fazermos. Enquanto isso, nós temos que ser fiéis no pouco para estarmos sobre o muito. Amém? E está servindo hoje. Bom, a palavra que nós vamos ter hoje é a primeira parte de um estudo sobre um tema que, vamos dizer assim, é no mínimo onde a porca torce o rabo. Porque enquanto você está falando de ir na igreja, participar das coisas da igreja, limpar o salão da igreja, amém. Quando fala então que você vai ser abençoado, que você vai comprar um carro zero, que você vai ter casa própria, que você vai ter um emprego, um empregão. Uhul! Agora, a hora que fala desse tema, aí a gente escuta a célebre frase: não é bem assim. Irmãos, nós vamos falar da parte da generosidade, da contribuição. Não vou lançar nenhum voto maluco para vender bênção. Não vou lançar nenhum voto maluco para comprar equipamento de vídeo. Vocês sabem que a gente está precisando aqui no Nascido de Novo. Tá? Mas nós vamos falar um pouco disso. Tá? Nós vamos falar sobre contribuição financeira, sobre generosidade. Tá bem? Nós vamos falar exatamente sobre dízimos e ofertas. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá? Bom, a palavra que vai nortear o nosso bate-papo hoje, a mensagem que o Senhor tem para nós, é uma velha conhecida de todos. Tá? A gente vai falar de Malaquias 3, versículo 10. Poxa, lá vem ele. Já sei de cor e salteado. Vamos lá? Vamos ler? Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Bênção sem medida! Abrir a janela, imagina, já pensou aquela janela toda trabalhada, folhada a ouro, com aqueles vidros de cristal puro, abrindo assim, caindo aquelas bênçãos sem medida. Gente, o crente pira. Aí já dá chambalicanta, já pula numa perna só, já vira peão, já vira aquela coisa que a gente já conhece quando fala essa parte do versículo. Essa palavra é famosa, não é? Basta você pagar 10% que aí... Igreja Tabajara, todos os seus problemas se acabaram-se. Né? Todo mundo quer bênção sem medida. Meu. Todos querem bênção sem medidas. Todos querem bênção sem medida. Só que a gente não... Isso é uma promessa, tá? Deus derramar bênção sem medida sobre a nossa vida. Isso é promessa. As promessas bíblicas são... Nosso Deus não é homem para que minta. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sem medidas na tua vida. Só que olha ao redor para você ver as bênçãos sem medidas que o Senhor já derrama na tua vida. Você acorda todos os dias,
Você tem o que comer, você tem onde morar. Você tem esse mundo lindo à tua disposição. Você tem esse mundo maravilhoso para dominar sobre todas as coisas. Mas Deus tem mais. Deus tem sim prosperidade na tua vida. Deus tem vitórias. Quer ver? Agora ele vai falar que para isso tem que dar o dízimo. Só, irmãos, que na Bíblia nós vemos uma coisa básica. Aqueles que pregam o evangelhozinho do centro recreativo, Unidos de Jesus, Grêmio Recreativo Unidos de Jesus, os que pregam esse evangelho, evangelho do tudo pode, não tem. Mas que? Jesus, nós vivemos na graça, tudo de graça, tudo na base da mariola. Só que a Bíblia mostra pra gente, deixa bem claro, meus irmãos, uma coisa muito séria. Qual é essa coisa muito séria? Toda promessa da Bíblia, toda promessa da Bíblia é precedida, tá? Não é seguida, ela é precedida de uma condição para que ocorra. Então nós caímos no primeiro. Quero aquele carro zero, então vou lá, pago Deus que o carro aparece. Não é assim que funciona. Deus é o Senhor dos senhores e a gente trata Ele como se fosse um self-service. A gente trata Ele como se fosse um empregado. Não é assim que funciona. Aí vem os fariseus. Sabe os fariseus? Aí vem os fariseus. Tá falando bobrinha. Bobrinha gospel. Tá falando bobrinha. Porque o dízimo é coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus libertou a gente na cruz. É essa a conversa dos caras. Sabe que eu falei para vocês daquele evangelho do Unidos de Jesus? Do Grêmio Recreativo Unidos de Jesus? Onde Jesus são só flores, onde não precisa obedecer e você vai andar saltitando e feliz sobre a vida. Você vai ser feliz com Jesus, sim. Mas tem o quê? Então esses caras falam que o dízimo é da época da lei, que a lei acabou com Jesus, a lei morreu com Jesus. Amém? Que a lei acabou, que se você inclusive que se você der o dízimo ou der oferta alguma coisa, você está voltando para a lei e está negando a graça do Senhor. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar exatamente a respeito disso, a respeito da lei. Amém? Nós vamos ter uma conversinha sobre a lei. Agora, será que essa história de dízimo é realmente o Polishop Gospel que coloca? Ou será que isso daí é... Ou será que foi para o espaço, como os fariseus de plantão adoram falar? Que, desculpem, mas eu não respeito. Ai, mas é um pastor. Amém, é um fariseu. E falo mesmo, porque Jesus, que era Jesus, João Batista, virou para eles e falou: raça de víboras. Então vocês são raça de víboras. Vamos aprender? Bom, primeiro, vamos pegar no caso dos fariseus que eles falam que a lei foi revogada. A lei era um conjunto de regras. Mas a lei era para o povo de Israel. Não, tudo que está de Gênesis a Apocalipse serve para a gente. Só que a forma de se fazer mudou. Não é que mudou. Jesus colocou a maneira correta de se fazer. Tá? Primeiro, acabou a lei. Acabou a lei? Então vamos ver o que Mateus 5, versículo 17 tem para dizer para a gente. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Não veio revogar, veio cumprir. Ou seja, o que é cumprir? Fazer acontecer, fazer a lei existir, entendeu? Vim cumprir. Está obediente. O que é você, que é um cidadão brasileiro? O que é para você cumprir a lei?
Obedecer a lei. Eles colocam aqui o cumprir como sendo que acabou, cumpriu e acabou, tchau. Não, cumprir em termos de leis, nós vemos pela lei dos homens, que nós estamos sujeitos a ela. A autoridade dos homens, que foram constituídas por Deus. O cumprimento de uma lei é estar debaixo dela, é obedecer a essa lei, não transgredir essa lei. Se Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele veio para cumprir a lei, quem somos nós para falar que a lei não existe mais? Tem mais. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé, porque falam que... Porque se nós... A graça, temos a graça, né? Então nós temos fé que nós estamos debaixo da graça de Deus. Então alguns falam que a gente tendo fé em Jesus, que Jesus, que Jesus nos libertou, morreu na cruz por nós, que nós revogamos a lei pela fé. Tá? Então vamos lá, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Resposta: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ou seja, não vim para revogar. Não vim para revogar, eu vim para estabelecer, eu vim para criar. Tá uma festa aí fora porque tá tendo o jogo do Brasil agora. Sabe? Amados, você pode ter, olha, realmente nós vivemos pela graça. Que é a graça? A graça é um favor imerecido. Nosso Senhor, Jesus, Deus, Espírito Santo. Deus é o Criador de tudo, de todas as coisas. Ele não tem obrigação de fazer nada por nós. Então, como é que nós podemos achar alguma coisa que nós fazemos, nós vamos gerar uma dívida de Deus conosco? Como é que a gente pode querer agir como credor de Deus? Sim, nós vivemos pela graça, mas Deus nos deixou regras a seguir. Não é porque a gente está na graça que a gente pode viver do jeito que a gente quiser. Até porque, se nós vivemos do jeito que a gente quiser, a gente vai se dar mal. Você pode lembrar quando você estava no mundo. O que você trouxe do mundo? Você podia ter dinheiro, só que era infeliz. Você podia ser feliz, mas não tinha dinheiro. Você podia ter dinheiro e ter problema familiar. Você podia estar com problema familiar e dinheiro, mas era infeliz. Sempre faltava alguma coisa. Com Jesus nós temos luta, nós temos batalha, é duro, é difícil, mas nós somos felizes. Eu tenho lutas, irmãos, que vocês não têm noção. Eu tenho problemas para resolver que vocês não têm noção. Mas eu sou feliz. Porque eu sigo o caminho do Senhor. A graça, eu sou salvo pela graça. Por quê? Porque nada que eu fizer, eu posso seguir tintim por tintim no caminho que Deus me colocou ali, ó. Mas não vai adiantar. Porque eu posso fazer tudo isso, mas não vai estar à altura do nosso Deus. Um Deus que nos ama, não porque Ele tem obrigação, mas porque Ele escolheu nos amar. Vocês sabem, entendem o que eu estou dizendo? É a mesma coisa em relação à lei. Tá? É pela misericórdia de Deus, por Ele nos amar. Mas nós temos que seguir o caminho dele. Nós temos que seguir no caminho dele, meus queridos, amados irmãos. Sabe, se eu pudesse abrir a cabecinha de vocês, enfiava lá dentro isso. Porque mudou a minha vida. Vocês entendem isso que mudou a minha vida? Hoje eu entendo que eu tenho as lutas, tenho os problemas, tenho os erros que eu cometo. Mas eu sei que eu tenho um Jesus que está restaurando, que está cuidando, que está tratando, está me recompensando. Mesmo sem eu merecer. Está cuidando de mim porque Ele me ama. Entendem?
Vamos voltar ao caso dos fariseus que falam: não, mas a lei foi, acabou a lei, agora é graça. Tanto tem a dispensação da lei, da graça, né? Bom, irmãos, a lei continua lá, firme, leve, linda, forte, porque é o caminho que Deus deu pra gente. Ah, mas irmãos, mudou tanta coisa? Sim, mudou. Mudou porque agora, não é que mudou, agora é feito da maneira correta. Jesus veio e corrigiu a forma de se fazer as coisas. Aí que tá o pulo do gato. Eu vou dar 3 exemplos para vocês de coisas da lei que por causa justamente de Jesus, como que Jesus fez e que continua seguindo a lei, de como Jesus cumpriu a lei. Cumpre a lei. Jesus não cumpre, né? Eles que fizeram, eles que criaram a lei. Então Jesus veio e cumpriu. Vou dar 3 exemplos. O primeiro, lá no Velho Testamento, quando se pecava, você pegava um cordeiro, ia lá para o sacerdote, entregava, o sacerdote matava o cordeiro, certo? Matava esse cordeiro, e esse cordeiro morria, derramava o sangue pelos nossos pecados, pelo pecado que a gente cometeu. Então, cada vez que você pecava, você tinha que dar um cordeiro, e vai. Pro sacerdote, no templo, não bastava você pegar o cordeiro e matar, tinha um sistema, uma regra, ou seja, você levava até o templo, o sacerdote ia lá e matava, tal. Sacerdote era governo, sacerdote mandava, se ele mandasse você ficar pelado e plantar bananeira na rua, você tinha que obedecer, porque você podia morrer, você morria apedrejado. O sacerdote naquela época fazia tanta coisa. Bom, sacrifício de animais. Gente, naquela época, você levava o cordeiro morria pelos seus pecados. Vocês já ouviram a expressão sobre Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus era Jesus. O que aconteceu na cruz? Jesus morreu pelos pecados que foram cometidos pelo povo, desde a criação do homem até aquele momento, e todos os pecados que o homem cometeria por todo o restante do tempo. Jesus foi o cordeiro que foi imolado, que foi lá e morto. Estão entendendo agora? Que Jesus, por que ele podia? Porque ele não tinha pecado. Isso está em 1 Pedro 3,18, que ele se deu em sacrifício por nós. Ele foi o cordeiro perfeito. Ou seja, olha só, lembram do Velho Testamento? Tinha o quê? Sacrifício. Sacrifício do cordeiro. No Novo Testamento, o que Jesus foi? O sacrifício pelos nossos pecados, como tinha no Velho. Só que é um sacrifício diferente porque ele era o cordeiro perfeito. Ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele não tinha mácula. Então ele podia, não tinha problema. Ele morreu pelos pecados que aconteceram e que iam acontecer. É como você pagar muito por algo. Tá? Com a vinda do Espírito Santo, lá em Atos 2, 1 até 14 mais ou menos, a gente vê o Pentecostes, que é o que o Espírito Santo desceu, falaram em línguas, acharam que eles estavam mamados, foi uma bênção, uma glória a Deus, né? Veio o Espírito Santo, ainda bem, porque graças a Deus, né? Assim, a gente tem o Espírito Santo também. Sabe? Aqui já tem outra mudança. No Velho Testamento existia a figura do templo. Lembra? Onde está hoje o Domo da Rocha em Israel, era construído o templo de Deus. Lá era onde ficava o sacerdote, lá era a casa de Deus. Deus vivia naquele templo. Sabe? Teve o tabernáculo, que era uma tenda que acompanhava o povo no deserto, lembram? Em Êxodo, foi construído em Êxodo. Então Deus habitava em tenda, habitava nos prédios. Tá? Em 1 Coríntios 6,19, a coisa é clara. A coisa é claríssima. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então deixou de existir templo de alvenaria, templo de pedra. Por isso que eu não gosto muito de falar, eu vou à igreja. Não, eu sou a igreja. Eu, junto com você, sou o tijolo da igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então não tem essa.
Entendeu? Não tem muito essa de templo. Acabou. O templo de alvenaria acabou. Hoje nós somos o templo. Ou seja, é mais uma coisa que não mudou. Existe, olha lá. É lá do Velho Testamento. E hoje é igual. Nós somos o templo do Espírito Santo. Outro. Naquela época existia o sumo sacerdote, que ele fazia, desfazia, criava leis adicionando as leis de Moisés, criava mandamentos. Sabe, quando falamos que nós não devemos seguir a lei, essas obrigações, Jesus está se referindo a essas obrigações que os sacerdotes criaram, que era para poder, sabe, como alguns sacerdotes de hoje, como alguns fariseus de hoje, alguns pastores, sabe, que vão distorcendo, criam marketing multinível gospel, perfume com cheiro de Jesus, unge mãe com o ventre não sei das quantas, sabe, essas aberrações. Isso daí é coisa criada por homem. O cara se coloca como patriarca. Gente do céu, menos. Ô fariseu, desce daí, menos. Naquela época existia um sacerdote assim. O que ele falava era lei. Infalível. Ó, Sacerça falou, tem que obedecer. E aí? Existia. Tá? Mas com Jesus, a Bíblia fala que o sumo sacerdote era Jesus. Você olha lá em Hebreus 4, de 14 e 15, para você ver. O sumo sacerdote era Jesus. É Jesus hoje. E lá em Apocalipse, em Apocalipse, você vai ver uma coisa muito interessante, que nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdotes também. Então, Jesus é o sumo sacerdote, cada um de nós que fazemos parte da igreja somos sacerdotes. Não vem com churumela de falar autoridade espiritual, só eu posso pôr a mão na tua cabeça. Ah, me poupe. Sim, gente, eu não estou falando para vocês pegar e mandar os pastores de vocês à fava, não. O pastor, ele estudou a palavra. E no momento que ele está lá para quê? Para ensinar a palavra de Deus para vocês. Tá? Essa história que vem no pastor... A Bíblia não fala nada disso. O que nós temos são homens que nós temos que respeitar, porque eles têm um conhecimento maior da Bíblia do que a gente. Então ele vai ensinar a Bíblia para a gente. Só que nós temos também que ler e estudar a palavra de Deus para não deixar que distorça. Amados, o que eu falo aqui não é verdade absoluta, não. Vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ter intimidade com a Bíblia, para vocês poderem saber se o que eu estou falando vem de Deus ou não. Amém? Vocês têm que entender, vocês têm que conhecer a palavra de Deus, senão vocês caem na mão desses lobos aí, que devoradores de ovelha, que não estão nem aí, o que eles querem saber é de se dar bem. Que usam a palavra de Deus para controlar e como meio de vida. Olha só, hoje não existe mais. Hoje o sumo sacerdote é Jesus e todos nós somos sacerdotes. Ou seja, a nossa bênção vem direto do Espírito Santo para a nossa vida, não precisa de intermediário. Tá? Mas, repito, nós temos que respeitar os pastores, ver os ensinamentos que esses pastores nos dão, os verdadeiros homens de Deus, tá? Porque Jesus virou para os fariseus e falou, raça de víbora. Então, tá? Se o teu pastor está fazendo alguma coisa errada, vira para ele e fala, você está fazendo errado. Na Bíblia está escrito isso. Tá? Isso não é rebeldia, não. Porque você vê lá na Bíblia que Paulo, até Pedro, ele repreendeu e mostrou. Até Pedro, Paulo foi lá e falou, você está fazendo errado. Então não está errado não, viu? Não está errado não. Tá? Mas devemos respeitar. Se nós conhecemos a Bíblia, se nós lemos a Bíblia, nós sabemos se o que o cara está falando é tudo verdade. Bom, então vocês viram aqui, eu não vou dar mais exemplos, senão nós vamos ficar aqui semanas falando só da maneira correta de se seguir a lei, que é o que Jesus fez no ministério dele.
nos ensinou como estar perto dele, como fazer parte da igreja dele, como, entendeu? Isso é uma lei. É a forma de cumprir a lei. Ele nos ensinou a cumprir a lei. A vontade dele, a vontade do Pai, a vontade do Espírito Santo. Tá? Então nós temos que entender o seguinte. Tá no velho, vale para o novo. Só que nós temos que fazer da maneira correta. Amém? Ah, amado, então você está me dizendo que eu tenho que guardar o sábado. O que tem de errado em guardar o sábado? Só que é o seguinte, o que se colocava? Descanso, vocês vão ficar sem fazer nada, sem se mexer. O que Jesus veio e fez? Ah, irmão, não tem que guardar o sábado porque Jesus curava no sábado. Jesus pregava no sábado. Então tá aí. Jesus te ensinando o que é para tu fazer no sábado. Vai lá, guarda o sábado sim. Só que não é para você pegar, ficar deitado no teu sofá babando e assistindo televisão, assistindo rede esgoto de televisão, não. Vendo beijo gay na televisão, não. Tá? Sabe para que seria interessante? Não, então, olha, eu vou fazer um voto com Deus que todo sábado eu vou lá para o asilo pregar a palavra. Eu vou lá para um orfanato pregar a palavra. Eu vou evangelizar lá no terminal de ônibus da minha cidade. Eu vou ler a palavra, eu vou jejuar, eu vou orar. Isso é guardar o sábado. Agora, guardar o sábado, ficar morgando dentro de casa. Fariseu. Não precisa falar mais nada se eu falei fariseu, né? Tá? Irmão, entenda uma coisa. Não adianta você ir lá tocar um chofar, tocar um bumbo, usar talite para cobrir a cabeça, para orar. Bisuntar a cabeça de óleo. Amados. Usar franja nas roupas, como a Bíblia fala. Se por dentro você não for, você não tiver amor, você não tiver vontade de cuidar. Então, nessa primeira parte do estudo, amado, a gente entendeu, acho que eu deixei claro para vocês como funciona a questão da lei da graça. Então, aquela história, os fariseus falam, né? Não, o dízimo acabou porque era da época da lei, então nós estamos sobre a graça, nós não temos mais que dar. Bom, já expliquei, acho que o que eu expliquei para bom entendedor, minha palavra basta. Tá ok? No próximo estudo, na semana que vem, a gente vai entender como funciona no Novo Testamento. Quanto nós temos que dar de dízimo e oferta, como funcionava na época de Jesus. Tudo isso está na Bíblia, viu? Tudo isso está aqui, está explicadinho. Por A mais B. Se nós temos que dar o dízimo, tá? Esse primeiro estudo foi uma introdução para a gente não cair para a gente derrubar por terra aquele negócio de que dízimo era na lei, era no Velho Testamento e no Novo acabou. Tá? Vamos orar? Feche os olhos, põe a mão no coração. Quero fazer uma oração para que vocês entendam a diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença agora, mais uma vez. Venha nos revestir com o Teu sangue, com a Tua presença. Venha nos revestir com a Tua proteção. Venha acampar anjos ao nosso redor. Ao meu redor e ao redor de quem está assistindo esse vídeo. Senhor, meu Pai, que essas pessoas venham entender o real propósito, venham entender de verdade como funciona a lei, como funciona o Velho Testamento e o Novo Testamento, o que é aquilo que Jesus falou entre cumprir a lei, não revogar, mas cumprir. Que eles venham entender que Jesus nos ensinou a seguir as suas instruções. Ajude, Senhor, para que essa pessoa que está assistindo o vídeo entenda que, embora não estejamos mais na lei, vivamos sim pela graça, tenhamos todos os favores de Ti merecidos, Senhor, que nós temos regras sim a seguir que o Senhor nos deu. Que mesmo seguindo essas regras, nós não vamos nos tornar merecedores de nada, mas, Senhor,
que nós venhamos cumprir para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez, me perdoem por esse vídeo que está travando, pela qualidade do vídeo. Espero que tenham gostado dessa palavra. Semana que vem nós temos a segunda parte desse estudo. Fiquem ligados, fiquem de antena em pé. Amém? Fiquem aí de antena em pé para a próxima semana. Não se esqueçam, entrem lá, www.nascidodenovo.org, assistam os outros vídeos, se esbaldem com o material que o Espírito Santo tem para vocês. É um ministério, não queremos que vocês saiam da tua igreja para vir aqui para o nosso ministério. Nós queremos sim estar em união, pois todos fazemos parte da igreja de Cristo. Amém? Deem um abraço muito grande ao pastor de vocês, a pessoa que orienta vocês espiritualmente. E amados, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Não se esqueçam, www.nascidodenovo.org. Ajuda a gente a divulgar, mostra para os seus amigos, compartilha no teu Facebook, faz um barulho santo para a gente lá, meus amados, porque a gente só prega a palavra do Senhor. Amém? Shalom. Shalom.